Boa noite, deusas, boa noite a todos, a todas. Bem-vindos, bem-vindas à live sobre a mulher de fases. E vamos aproveitar aí essa energia da lua cheia para falar da fase da lua cheia. Bom, eu quis trazer esse tema e chamei de mulher de fases porque quem aí, né, já não percebeu que tem momentos que tá mais introvertida, momentos que tá mais extrovertida, momentos que tá mais falante, momentos que tá menos falante, momentos inclusive que se sente mais irritada, mais sensível, momentos que sente a sua intuição mais aflorada, né, mas de forma que quer ficar mais interiorizada, mais consigo mesma, outros momentos que se sente mais magnética, mais ativa. E essas mudanças, elas passam aí por questões físicas, né? Nós sentimos as nossas sensações físicas do nosso corpo, as manifestações do nosso corpo, do nosso processo, e também as mudanças que acontecem no nosso emocional, com as nossas emoções. Então, devido a essas questões que a gente sente tanto e que a gente comenta, né? Comenta com um amigo, com a amiga, com o companheiro, com a companheira, com o terapeuta, enfim, com quem quer que seja, eu resolvi então trazer aí algumas lives para falar sobre essas fases. As nossas fases, as fases da mulher, do ciclo da mulher, as fases da lua também, né? Aí porque a gente se inspira na natureza para poder aprender sobre nós mesmos. Então, esse é o objetivo dessa live de hoje e de outras lives que eu vou fazer, porque eu vou fazer a cada virada agora de fase da lua, eu vou fazer uma live para falar sobre essas fases. Então, na próxima terça vai ter a fase da lua minguante e assim por diante. E eu te convido a compartilhar, mandar e convidar as amigas. Por quê? Porque esse assunto, ele é muito importante. A gente tem que cada vez mais falar sobre isso, a gente tem que cada vez mais buscar conhecimento sobre isso. Por quê? Porque isso é uma forma de nos auxiliar no nosso processo de autoconhecimento. Quanto mais a gente começa a buscar conhecer sobre esses assuntos, o que acontece no meu corpo a cada fase do meu ciclo, por que tanta gente tem falado sobre as questões da lua, do sol, a ciclicidade feminina, o que quer dizer tudo isso? Então, para que tu entenda mais, para que tu compreenda, para que tu tenha a tua própria visão, é importante buscar esse conhecimento. E assim tu vai também trazendo mais ferramentas para o teu processo de autoconhecimento. Então fica aí o convite. E eu tô aqui justamente para compartilhar o meu conhecimento, a minha experiência até aqui sobre esse assunto que é uma ferramenta poderosa de autoconhecimento. Quanto mais a gente se conecta com o nosso corpo, quanto mais a gente se conecta com a gente mesma, com os nossos processos internos, quanto mais a gente consegue fazer essa conexão do que está acontecendo aqui dentro da gente com o mundo externo, porque tudo está conectado, mais a gente consegue se conectar com a nossa alma, com quem a gente é, com o que a gente veio fazer aqui. Então, esses temas que eu trago é com o objetivo de compartilhar, para que tu também aí, se fizer sentido, possa compartilhar com outras mulheres, com outras pessoas, né? Porque aqui, sim, a maior parte do meu público é feminino, é um trabalho voltado para mulher, mas não é só sobre mulher, não é sobre um gênero, mas sim sobre a nossa evolução, né? Claro que está muito focada aqui na questão do autoconhecimento feminino, mas isso é um conhecimento que quanto mais for expandido, quanto mais pessoas refletirem sobre isso, né? Porque, como eu gosto de dizer sempre, não trago verdades absolutas, mas trago sim aquilo que faz sentido para mim, aquilo que eu estudo, aquilo que eu vivencio, aquilo que eu aprendo para compartilhar. Então vamos lá. Dito isso, feito
explicação inicial, né, do porquê mulher de fases. Vamos então a essa fase que está agora aproveitando, né? Eu vou aproveitar sempre a lua do céu para falar. Então hoje a gente está ainda, a lua está na sua fase cheia, né? Que é uma fase de total iluminação, a lua está no seu ápice de iluminação. A lua é o astro aí que rege as águas do planeta, rege as nossas águas internas também. A água é um elemento que representa as nossas emoções, então a gente é mais de 70%, nosso corpo é formado de água, então tem aí essa questão da influência da lua. A lua também representa o feminino, né? Quando a gente começa a olhar lá para astrologia, a estudar e compreender os astros, a gente vai compreender que a lua representa esse feminino, esse mundo mais interiorizado, né, e que traz esse mistério. E à medida que a lua vai sendo iluminada ali pelo sol, do ponto onde a gente onde a gente está visualizando e visualiza a lua mais iluminada, essa é a fase cheia. Então é uma fase que a gente chama de fase da fase do magnetismo. Então também é a fase das colheitas, né? Nossos ancestrais já se guiavam pela lua para isso, para compreender melhor esse processo de momento de plantar, momento de colher. Então tá tudo interligado, tudo conectado, né? Quando num primeiro momento que eu comecei a me envolver mais com esses assuntos, com esse conhecimento, comecei a estudar, muita coisa eu ficava assim, nossa, como eu não me dava conta disso antes, né? Mas faz parte, a gente tem fases, a gente tem momentos, né, que a gente se conecta com os assuntos. E quando eu comecei a me conectar com tudo isso, com todo esse assunto, esse conhecimento ancestral, né, de que tudo tá conectado, o que acontece aqui dentro também tem influência do que acontece fora. A gente vai se surpreendendo com o que a gente vai aprender, com o que a gente pode aprender. E aí, essa lua cheia representa qual fase do nosso ciclo interno? A fase ovulatória. E hoje eu até fiz um reels ali colocando, né? Postei um reels colocando ali, por que ovular é tão importante, né? Porque a gente chama o nosso ciclo interno de ciclo menstrual, né? E ficou conhecido assim, mas a gente menstrua somente se a gente ovular. Então, o evento desse ciclo que vai se repetindo, né? Todo o objetivo dele, de todo esse processo que acontece dentro de nós é a ovulação. E aí, acontecendo a ovulação e não acontecendo a gravidez, né? A fecundação do óvulo, vem a menstruação. Então, um processo está ligado ao outro. E a gente diz que a lua cheia fora, né, que está no céu, e a nossa lua interna sendo a fase ovulatória, é porque tem essa questão desse magnetismo. Quando acontece a ovulação, o que acontece fisicamente, né? Acontece também essa questão de maior disposição. A mulher pode sentir mais essa questão mais amorosa, mais vigor, mais magnetismo, né? Tem algumas mulheres que chamam da fase orgástica, né? Algumas mulheres também sentem uma libido maior. Em que sentido sentir uma libido maior, se sentir mais orgástica, se sentir mais magnética? No sentido de estar colocando o seu melhor no mundo, né? De ter de sentir esse florescer dentro de si. Cris, mas eu não sinto isso. Ok, não tem problema, não está certo ou errado, né? Qual é a grande questão? Quando tu aí do outro lado me diz, Cris, mas eu não sinto isso que tu tá descrevendo, tu já começou o teu processo de autoconhecimento, tu já começou o teu processo de autoobservação. Né? Porque se tu consegue perceber que tu sente ou tu não sente algo, eis aí o grande segredo
desse processo. A cada conteúdo que eu vou compartilhando, a cada experiência minha, a cada vivência, a cada coisa que eu vou compartilhando aqui, é um processo muito também vivencial. E pode sim que tu me escute e diga, nossa, mas isso que a Cris fala sobre a lua minguante eu não sinto nada disso. Isso que a Cris fala sobre a lua cheia, sobre a fase ovulatória, eu não sinto nada disso. Claro, porque cada processo é único, cada uma é única. E a única maneira de tu conseguir perceber o que tu sente em cada fase é observando, é mapeando os teus ciclos, né? Mas Cris, eu nem menstruo mais, ou eu tomo anticoncepcional ali direto, nem menstruo. Bom, tu tem essa opção, mesmo que tu não menstrue pelo anticoncepcional ou por alguma outra questão de saúde ou pela fase pós-menopausa, tu pode sim também se basear, se tu quiser, pelas fases da lua e sim pode mapear os teus ciclos, sim, se tu quiser. Por quê? Porque essa conexão contigo mesma de parar uns minutinhos do teu dia para te perguntar o que eu estou sentindo, como eu me senti hoje, o que o meu corpo está me dizendo. Isso é um processo de conexão consigo mesma. Isso é um processo de conexão com a sua essência. Isso é um processo de conexão com a sua alma. E o que isso vai influenciar na tua vida? Muito. Porque quanto mais tu estiver conectada contigo, mais tu vai saber aquilo que tu veio fazer aqui, né? Porque como diz uma mentora minha, a gente não veio aqui só a passeio. A gente veio para passear também, para curtir, né? Para se divertir, mas a gente veio também para cumprir um propósito. Então, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me aceito, quanto mais eu me dou amor, que é o processo de autoamor, mais eu gero autoconfiança, mais eu gero segurança. E aí eu junto essas questões de autoconfiança, de segurança, de autoconhecimento, e aí eu consigo usar as minhas forças, usar os meus talentos para viver uma vida da forma que eu desejo, Aline, não só do que eu desejo do nada, assim, eu desejo isso, eu desejo viver uma vida XY, sei lá, uma vida rica, maravilhosa, deitada lá na rede, na sombra e na água fresca. Não só isso, né? Mas uma vida onde tu sinta que tu está colocando o teu melhor no mundo, que eu chamo, que tu está a serviço, que tu está colocando o teu servir no mundo, né? E aí, voltando aqui, eu gosto de trazer essas questões, mas do porquê me conhecer, por que olhar para mim, por que saber do meu ciclo, por que olhar para a lua? Por que me conectar com a natureza? Eu gosto de trazer isso, porque senão parece assim, às vezes, né, aquela coisa do tudo bem, mas onde eu vou chegar com isso? Vai chegar num lugar maravilhoso, num lugar onde é o ponto de partida, que é a partir de ti mesma, né? Não adianta a gente ter um segredo, uma fórmula lá para fazer dinheiro, para fórmula do sucesso na carreira, fórmula do sucesso no relacionamento, porque todas elas, de alguma forma, elas vão te fazer o mesmo convite. Comece por si, comece por dentro. E começar por dentro tem isso. Tem essa fazer as pazes com a gente mesma, né? E aí a lua cheia, a energia da lua cheia, ela vem nos ensinar sobre esse nosso lado mãe, né? Falando arquetipicamente. O que é um lado mãe? O lado mãe é um lado onde tu está com uma escuta mais aguçada, onde tu está com maior amorosidade, com maior cuidado. Então, um cuidado voltado para o outro. Tu tá mais aberta para o outro, para o mundo lá fora, né? Essa iluminação toda da lua cheia traz esse transbordamento. Claro que
essas características, elas são também da nossa lua cheia interna, que é a nossa fase ovulatória. Agora, pode ser que essa luz esteja nos mostrando todo esse lado, um lado de prosperidade, um lado de sucesso, mas pode ser que essa luz também esteja nos mostrando o outro lado. Um lado de desconexão, um lado de desconforto, um lado desafiador. Então, cabe a nós compreender o que essa lua tá, o que essa luz toda dessa lua, dessa fase cheia está nos mostrando, o que ela está ampliando, porque esse é um termo que a gente usa também para lua cheia. Ela está amplificando, ela está aumentando, é como se fosse uma lupa ali, né? Aumentando, ampliando, transbordando. O que a lua cheia está me mostrando? Ela está trazendo luz a que parte de mim, ela está trazendo luz a que parte de uma história que eu preciso olhar, ela está trazendo luz a que parte de algo que eu preciso dar mais atenção. Então não é só o lado, ai que legal, a lua cheia, a fase do magnetismo, da mulher orgástica, da mulher conectada, da mulher amorosa, da mãe. É também a lua cheia da mulher que precisa olhar para o seu feminino, da mulher que precisa se conectar com o seu corpo, com prazer também, né? Porque quando a gente tá conectada com esse prazer, com esse sentir prazer, tô abrindo aqui minha colinha que fechou. Quando a gente está conectada com esse prazer, quando a gente sabe o que a gente gosta, quando a gente sabe usufruir das coisas que nos dão prazer, a gente ganha mais força, a gente tem mais vitalidade também, né? E por isso que é tão importante a gente olhar não só para essa parte assim, o que a luz da parte boa, né? Mas a luz também naquilo que precisa ser melhorado, naquilo que precisa ser olhado. E aí tudo vai depender também, porque tu pode sim, a gente pode sim estar na lua cheia e tu não estar na fase ovulatória. Tu pode estar em outra fase do teu ciclo. E essa conversa entre os arquétipos também é super importante. Então eu gosto de ensinar aqui, quando eu vou falar lá na mentoria ou nos meus atendimentos, eu digo, olha só, quando tu quiser saber, tá Cris, mas tá a lua cheia lá fora e eu não estou na minha lua interna cheia, eu estou na minha lua interna minguante. O que quer dizer lua cheia lá fora e lua interna minguante? São dois arquétipos conversando, né? E isso tá chamando atenção para alguma coisa, porque uma lua minguante já que corresponde à nossa fase pré-menstrual, já é uma fase de mais interiorização, já é uma fase de mais intuição, é uma fase da nossa feiticeira, né? Que é essa nossa sensibilidade maior assim para as coisas, a gente já tá entrando na fase de entrar na caverna. Então, o que isso quer dizer, né? Então, por exemplo, pode ser que estando numa fase pré-menstrual na lua cheia, esteja te chamando atenção aí para questões de padrões e crenças com o teu feminino, questões da abundância também que podem ser olhadas. Tu te sente próspera, tu te sente abundante, o que essa feiticeira está querendo dizer, né? Então é super importante também olhar para essas conversas, porque às vezes a gente fica ali apegada a um condicionamento. Mas tá errado. Então, porque eu escutei a Cris lá dizer que lua cheia é o arquétipo da mãe e que é a fase ovulatória. Mas eu não tô na fase ovulatória, então está errado. Não está errado. Mas o que isso quer dizer? Isso é uma informação. E é isso que a gente tem que aprender também mais. A gente tem que praticar mais esse ato de se escutar. Isso a lua cheia nos ensina, esse arquétipo da mãe, a escuta, né?
Vamos pensar aí numa mãe com seu filho, né? Já que essa lua representa o arquétipo da mãe. Não tem como essa mãe saber o que esse filho quer se ela não escutar, se ela não... E aí não é uma escuta só com o ouvido, né? É uma escuta ativa, é uma escuta, é uma percepção. Tá, mas o que será que isso quer dizer? O que esse gesto quer dizer? O que essa fala, o que esse choro, o que esse outro gesto aqui, o que isso quer dizer? A mesma coisa é com a gente mesma, com o nosso processo. Tá, mas eu tô mais quieta, eu tô mais introspectiva. Eu vi que eu estou menos disponível para os outros. Eu senti cólica, eu tô sentindo dor e isso vem se repetindo, né? Porque a gente também se acostumou com os nossos ciclos, com os nossos processos, que a fase pré-menstrual é a fase de sofrer, a TPM, quando naturalmente é uma fase mais de autocuidado, exige mais autocuidado, né? Exige mais atenção, a gente está mais sensível, nosso corpo está mais sensível, né? Até a fase da menstruação. Então, o que essa dor que se repete, essa cólica que se repete, essa dor de cabeça que se repete quer dizer? E aí eu estou com esses sintomas numa lua cheia, ou seja, está amplificando, está transbordando, está dando luz. A lua cheia está dizendo, olha para isso, traz a luz, traz à tona. Né? E às vezes eu tô ali distraída, também coloquei um post essa semana, tá lá no feed, né? Você está distraída ou desperta? Distraída é no sentido, né, que eu trouxe aqui, é disso. Eu não estou atenta aos meus processos. Porque todas nós temos sim subidas e descidas, temos luz e sombra, temos dias de muita luz, de muita disposição, dias de magnetismo e temos também dias de descida e de entrada na caverna, né, que a gente chama. Tem muitas autoras, muitas mentoras também que eu estudei que chamam essa fase aí da pré-menstrual e da menstrual de a fase da caverna, né? A gente tá lá no nosso mundo escurinho, né? E o que isso quer dizer? Por isso que eu super indico fazer a mandala lunar, né? Na minha mentoria, que eu vou abrir vaga agora, ali dia 14 de julho, vai estar abertas vagas para a mentoria do Despertar das 4 Luas. Eu ensino a fazer a mandala lunar e eu também disponibilizo uma mandala lunar, caso a pessoa não queira desenhar, não queira comprar pronta, enfim, tem um modelinho ali disponível. A mandala lunar é uma forma de acompanhar, de mapear os teus ciclos. Mas, Cris, tem que ser só a mandala lunar e tem que ser essa que tu dá? Não, tem mandala lunar disponível, não precisa ser só a mandala lunar, pode ser um diário, porque até isso, até essa escolha, como eu vou fazer o meu processo de conhecimento, de autoconhecimento, como eu vou mapear o meu ciclo? Pode ser a mandala lunar, pode ser um diário, tu pode te mandar áudios, né? Deixar gravado. Eu não gosto nem de ficar pintando a mandala, eu não gosto de ficar escrevendo, eu prefiro falar. Então grave áudios, por exemplo, pode ser uma opção. Hoje o meu dia foi assim, eu me senti dessa forma, eu percebi que eu estou na fase pré-menstrual, eu percebi que eu estou na fase tal, e percebi tal e tal dificuldade com tal coisa, me senti mais sensível. Tu vai fazendo, criando a tua forma de registrar como tu se sente a cada dia. Tem também para quem prefere os aplicativos, é outra forma. Então, o que eu quero dizer? Que não existe certo e errado e que sempre há uma forma de fazer desde que tu esteja buscando isso. Se tu se sentir no teu momento que tu está precisando te conectar, te reconectar mais contigo, com o teu corpo, com o que tu sente, com as tuas emoções, tem como. Mas exige disposição, exige sim disciplina,
Exige resiliência, porque vai ter dias que tu não vai estar afim de fazer, vai ter dias que vai acontecer alguma coisa, vai ter dias que tu vai ficar, né? Esses dias a gente estava conversando, eu e umas alunas, e elas falaram: eu tô X dias sem preencher a mandala. Tá, ok. Não deu, não deu. Volta a preencher hoje. Então, esse processo de autoconhecimento, ele é muito sobre isso, sobre a tua disposição, sobre tu estar se sentindo pronta para esse momento, porque é se dedicar para ti. E aí, a partir desse se dedicar para ti, é que as coisas começam a clarear. Quando tu começa a te conectar contigo, tu vai poder perceber, poxa, mas a minha lua cheia interna, que é a ovulação, eu não sinto esse magnetismo, eu não sinto vontade, eu não sei nem ver quando eu estou na ovulação. E realmente exige, ele tem algumas coisas para a gente poder aprender, né? A gente não recebeu também essa educação, né? Quando a gente vai lá, vai no médico, a gente vai lá, faz os exames de rotina e tá tudo bem, tá tudo certo, deu. A gente também não tem essa educação, a gente também não tem essa cultura de conversar sobre essas questões, né? Às vezes até nem de ir pesquisar sobre isso. O que acontece? Quais são os sinais do meu corpo que eu estou na fase ovulatória? E se na fase ovulatória é uma fase de maior disposição e eu não tenho disposição, o que isso quer dizer, né? Porque, por exemplo, todas as fases estão interconectadas. Então, se lá na lua crescente eu também não aproveitei para iniciar os meus projetos, eu não aproveitei essa fase de crescimento, provavelmente aqui na lua cheia eu vou chegar também com esse resultado, porque cada fase é resultado da fase anterior. Então, na lua nova, eu me resguardei, eu planejei, por exemplo, me sinto mais planejadora na lua nova, que é uma lua que eu fico mais introspectiva. Então, eu fiz esse planejamento, eu me autocuidei, eu me dei esse descanso que essa fase pede. Depois, lá na lua crescente, eu dei início às coisas, eu aproveitei essa fase yang, que é essa fase de disposição, que é essa fase de crescer, de colocar em ação aquilo que eu planejei. Daqui a pouco não, daqui a pouco eu tô vendo aqui, eu tô me exigindo aqui na lua cheia um resultado, só que eu não fiz. Eu não contemplei o que as outras fases me pediam também. Às vezes eu tô aquela mulher da armadura da heroína que eu falo lá, né? Que a gente vai falar também bastante aí, lá na Jornada Renascer, a partir do dia 11 de julho. É aquela mulher que tá só no externo, que tá focada só no resultado, que quando fala em tempo para si é bobagem. Não, para quê? Capaz mesmo que eu vou me sentar ali para ter um tempo para mim, que eu vou fazer um escalda-pés, que eu vou fazer uma massagem, enfim, um momento de silêncio, uma meditação. Não, isso não, na minha rotina, na minha realidade não existe. E aí chega lá, na fase crescente, na fase cheia, que é essa fase que a gente tá falando agora, e começa a se cobrar. Mas por que tal coisa? Mas eu tô sentindo isso, eu tô com sintomas. E o nosso corpo, ele é um grande oráculo. O nosso corpo, ele nos conta tudo o que tá acontecendo com a gente. Só que a gente precisa parar para escutar o oráculo. E como eu vou saber que algo é pontual ou algo está se repetindo? Acompanhando. Então, a lua cheia, por exemplo, traz muito essa questão do feminino, né? Que nem eu comentei antes. E porque ela é uma manifestação desse feminino, desse exalar o feminino, né? Essa coisa da amorosidade, do sentido, do intuir. Mas se eu não estou conectada, se eu não aceito o meu feminino, se eu tô com o meu feminino ferido, como eu vou estar nessa lua cheia? Será que eu vou me sentir orgástica e magnética?
ou eu vou me sentir com baixa vitalidade, vou me sentir com indisposição, com baixa autoestima, que daí gera menos autoconfiança. Então, eu olhar para esse feminino ferido, né? O que quer dizer esse feminino ferido? O feminino ferido é quando a gente tem uma autoestima super baixa, a gente não consegue se bancar, a gente não consegue confiar, acreditar, né, na nossa capacidade. A gente tá muito voltada, assim, a gente também tá com... Porque se eu tô com uma feminino ferido, eu também tô com masculino ferido ou em desequilíbrio, né? Eu falei feminino ferido agora, mas pode ser também feminino em desequilíbrio. Os dois, as duas energias se complementam. Eu não posso falar só feminino ferido e em desequilíbrio e masculino tudo ok. Não. Então, as minhas energias estão em desequilíbrio. Como está a minha relação? Daí o feminino, qual a primeira referência que a gente tem de feminino, né? A nossa mãe. Então, como está a relação com essa mãe? Eu tomei a força dessa mãe, como a gente fala na constelação familiar, eu aceito a minha mãe como ela é. Eu olho para a minha mãe e vejo que eu sou ela, porque eu sou parte dela, né? Ela está em mim, eu sou 50% feito dela. E aí eu olho pro meu pai, a mesma coisa, né? Porque a gente tá falando de feminino, mas a gente precisa do equilíbrio deles, do masculino junto. Então, eu chego na lua cheia, abro a live da Cris e a Cris tá lá falando: viva a lua cheia, é o momento de estarmos orgásticas e magnéticas e iluminadas e amorosas. E aí, eu não tô sentindo nada disso. Então, porque é um sinal de que tem que olhar alguma coisa. Agora, também tem as questões pontuais, por isso que eu digo, com que frequência acontece isso? Fala, faz X ciclos, né? Quando a gente começa o nosso mapeamento dos nossos ciclos, o indicado é mapear no mínimo 3 ciclos completos. Então, isso tá acontecendo, isso aconteceu um ciclo, isso aconteceu nos 2, isso vem acontecendo há mais tempo. Como é que são as fases anteriores? E aí tu vai mapeando aquilo que tu precisa olhar, né? Tu vai aproveitando essas informações que tu vai recebendo. Que tu vai, na verdade, percebendo, que tu vai detectando ali através do teu processo de mapeamento do teu ciclo. Outra questão, né, que esse arquétipo da mãe, que está relacionado com a lua cheia externa, está relacionado com a fase ovulatória, ele nos traz também informações sobre como nós nos relacionamos. Essa parte da nossa relação com o feminino também embasa os nossos relacionamentos. Então, como estão os meus relacionamentos? Comigo mesma e com o outro. Como eu me relaciono com as mulheres? Como é a minha relação com as mulheres? Como é a minha relação com os homens? Então, tudo isso vai mostrando, vai trazendo pistas sobre como tá o meu processo, de como está o meu desenvolvimento, de como está esse meu eu interior, de como está a minha essência. Então, eu tô dizendo aqui alguns nomes porque, né, eu falo aqui bastante em essência, eu gosto de falar de alma, né, mas daqui a pouco tu te identifica mais dessa forma, como está essa relação comigo mesma, né, porque a partir da relação que eu tenho comigo mesma, com as minhas raízes, que são meus pais e meus ancestrais, eu vou saber como está a minha relação com as demais pessoas, né? E isso é muito importante. Por quê? Porque a gente vai falar lá, a gente quer saber de prosperidade, a gente quer saber de sucesso, a gente quer saber de meta atingida, de objetivo atingido. E aí a gente não... E quando a gente não consegue, enfim, alguma questão, a gente fica, poxa, mas o que eu tô fazendo? Volta pra dentro, volta, como a gente diz, volta pra casa, volta pra ti. E olha para essas questões. Então, a gente sempre vai
ir para o nosso mesmo ponto de partida. Eu comigo mesma, o meu processo de autoconhecimento. Ele é base para tudo nessa vida, para tudo que eu for fazer. Né? Então, eu quero melhorar meus relacionamentos, eu quero melhorar minha carreira, eu quero melhorar minha espiritualidade, questões sociais, amizades, que tá dentro de relacionamento, né? Tu vai acabar voltando para esse ponto de autoconhecimento. Então, por isso que eu tô fazendo essas lives. Na terça-feira que vem, a gente vai falar sobre a energia da lua minguante, né, que é a fase pré-menstrual e assim por diante. A cada virada de fase da lua a gente vai falar dessa fase externa e dessa fase interna e como isso impacta no nosso processo de autoconhecimento. E pra gente ir encerrando aqui a parte da lua cheia, o que eu quero deixar assim de mais importante? Que tu reflita o que a lua cheia entrou na terça-feira, né? Dia 14. A cada dia, essa energia vai ficando mais próxima da energia da lua minguante. Mas hoje ainda a gente tem uma potência grande aí da lua cheia. E o que essa lua, o que essa energia está te mostrando? Ela está trazendo luz a quê no teu processo hoje? Como tu está te sentindo nessa lua cheia? Daí essa é a primeira pergunta. O que essa luz toda, dessa lua brilhante, iluminada, está me mostrando? O que essa luz está amplificando, está transbordando em mim? Essa é a primeira questão. Aí depois eu quero que tu te pergunte qual é o meu ciclo interno, em qual fase do meu ciclo interno eu estou. Porque aí tu vai fazer essa reflexão dessa conversa dos arquétipos. Tá? E aí eu vou deixar aqui algumas perguntas, algumas dicas assim relacionadas. Não existe fórmula mágica, não tem como acertar. Se tu está na tua pré-menstrual na lua cheia, é isso. Eu digo, pode ser isso. Tu vai olhar para ti, olhar porque tu está sentindo, olhar o teu corpo e vai ver se isso faz sentido para ti. Então, vamos lá. Se tu estiver na tua fase menstrual agora na lua cheia, a conversa é entre a mãe, lua cheia lá fora, e a anciã, que é o teu ciclo menstrual aqui no teu fase interna. O que as duas estão conversando? O que uma mãe e uma anciã podem estar conversando? O que uma pode estar contando para outra? A mãe traz essa coisa do cuidar, do nutrir. A anciã traz a questão da sabedoria. Então, pode ser uma sabedoria mais voltada, né, para si, para essa coisa do cuidar, do nutrir. A gente diz que é uma abundância para o seu autocuidado quando a gente está menstruada, né, na fase menstrual, na lua cheia. Faz sentido para ti? O que mais pode ser? O que a tua anciã, a tua sabedoria tá querendo te dizer nessa fase de abundância, de iluminação, de transbordamento? Esse exercício que eu sugiro aí que tu faça. Cris, eu estou na fase pré-ovulatória agora na lua cheia. Então, a gente tem a mãe, a lua cheia aqui fora, e dentro, no nosso ciclo interno, a gente tem a nossa donzela. Então, a nossa donzela, ou alguns chamam de menina, ou de criança interior. Então, a gente tem uma mãe e uma donzela conversando. O que elas estão dizendo uma para outra? O que o teu ciclo interno está dizendo? A donzela, ela traz essa coisa da leveza, da alegria, do prazer, da sexualidade, uma energia alta, movimento. E a mãe,
ela traz essa coisa também da abundância, também tem movimento. Então, pode ser que a tua donzela esteja pedindo aí mais leveza nesse movimento. Lembrando que os dois arquétipos, tanto da lua lá fora quanto desse arquétipo interno, os dois são de movimento. Então tem que cuidar para dar vazão para essa energia. Porque pode acontecer sim de eu estar com muita disposição, muita energia e não estar liberando essa energia. Não tá canalizando essa energia. Eu também posso sentir um desafio por causa disso. Às vezes é só eu canalizar e liberar essa energia, fazer algo de construtivo, algo de bom, que eu vou também aliviar essa energia. Então, fica essa pergunta. O que a donzela e a mãe estão conversando quando tu estiveres aí na pré-ovulatória, numa lua cheia? E quando eu estou justamente na fase ovulatória, internamente, na lua cheia? Aí é o mesmo arquétipo dentro e fora, então é sim esse momento de estar mais voltada para o outro, né, de uma autoestima em alta. É bom para fazer rituais de abundância, de prosperidade e também o mesmo cuidado que na pré-ovulatória ali, a questão de canalizar essa energia, né? Porque o arquétipo dentro e fora, né? Então ele tá potencializado. Então o que eu posso fazer para canalizar essa energia, esse magnetismo todo de eu estar no meu período de ovular, né? Na ovulação e mais essa lua cheia. E, enfim, para quem estiver na fase pré-menstrual agora, na lua cheia, aí pode ser atenção. Fora tem a mãe e aqui dentro, no meu ciclo interno, eu estou com a minha feiticeira, minha fase pré-menstrual. Fase pré-menstrual é a fase do autocuidado, da interiorização, dessa intuição aflorada. O que essa feiticeira e essa mãe podem estar conversando? Essa feiticeira, ela pode estar dizendo, trazendo questões assim lá, de crenças, de padrões, de coisas muito internas, às vezes que estão até no nosso inconsciente, né? Falando para esse feminino que tá aqui fora, né? A lua cheia, arquétipo da mãe, a feiticeira conversando com ela e dizendo: tem coisa aí para olhar. Tem coisa que tá bem lá no fundo. A gente diz que a fase pré-menstrual, a fase da feiticeira, é a fase de descida ao submundo. Então essa feiticeira pode estar sinalizando que lá no submundo, lá no interior, lá na escuridão do nosso mundo, né, do nosso mundo misterioso, tenham crenças e padrões relacionadas a esse feminino, a mãe, né, a representação do feminino, que precisam ser olhadas. Mas como que eu vou saber? Dependendo dos sintomas, do que tu está se sentindo, como tu está se sentindo, tem que prestar atenção nos teus sonhos, que tu sonha à noite, naquilo que está vindo para ti, memórias, lembranças, sinais, tudo está se comunicando com a gente o tempo todo, né? Então é a gente começar a prestar atenção nisso. E aí volto, né? Repito, da importância de anotar, de mapear. Porque a gente não tem como dar conta de tudo só confiando ali na memória. Mas eu sonhei que eu tava no meio de um monte de mulher que não sei o que, umas eram assim, outras eram assadas, de repente eram as tuas ancestrais, de repente que informação sobre o feminino que tá trazendo ali. Só que aí tu lembra daquilo e dá um flash, daqui a pouco tu esquece, tu te envolve, vai fazer outras coisas. Agora, quando tu escreve esse sonho, sente na hora, quando tu escreve aquilo e tu sente assim, tô sentindo isso, pode ser que seja isso. Tu mesma já está fazendo um processo terapêutico ali. Tu mesma está conduzindo o teu processo de autoconhecimento. Claro que muitas vezes a gente precisa sim de auxílio, a gente precisa de uma terapia, a gente precisa de uma outra ferramenta, mas o processo de escrita é terapêutico. O processo de mapear, de colocar num diário, de mapear tudo isso é muito terapêutico.
com certeza, mesmo que tu vá precisar, que tu procure depois um auxílio terapêutico, tu já vai ter isso muito mais acelerado, esse processo, por ter essas práticas, por já fazer esse tipo de prática, né? Então eu super indico fazer essas reflexões, como eu fui colocando aqui agora. Qual é o ciclo da lua que está no céu? Qual é o meu ciclo interno? O que isso quer dizer de mim? E de que forma que eu posso fazer esse mapeamento dessas coisas que eu for me dando conta, tá bom? Então é isso. Eu me empolguei aqui no conteúdo. Não dei oi para vocês, mas estou vendo aqui a Aline, a Ângela, Muriel. Sejam bem-vindos, Nanda, Tati também. Muito obrigada, vocês que passaram aqui, quem assistiu, quem vai assistir a gravação também depois, né? Fiquem à vontade se quiserem me mandar alguma pergunta também. Podem mandar aí no chat. Esse assunto, ele é amplo e ao mesmo tempo ele é muito particular, é muito único, cada uma sente de uma forma, né? Esses dias eu tava conversando num grupo de mulheres e alguém falou: qual é a melhor fase para planejar? Uma respondeu: a minha melhor fase para planejar é na lua nova. A outra respondeu: a minha melhor fase de planejar é na lua crescente. Então, assim, como é que a gente vai dizer existe certo ou errado? Né? E na formação que eu fiz, a gente estudou que o planejamento é na lua nova, a princípio. Mas quem sou eu para dizer que se tu sente aí que tu planeja, que é melhor planejar para ti na lua crescente, que é melhor para ti planejar na tua lua crescente interna, é o que é. É isso, é o que vale, porque é o que tu sente, né? Ângela tá dizendo boa noite, gostaria de entender melhor quando está menstruada na lua cheia. Ótimo, Ângela. Então, a lua cheia, a lua cheia, ela é uma lua que traz muita relação com a abundância. E a menstruação, a gente diz que é a nossa fase, assim, de aprender sobre deixar ir, sobre novos começos, sobre desapego. A menstruação também tem um vínculo muito grande com as nossas ancestrais, né? Então, menstruar na lua cheia, a gente diz que é uma abundância para autocura. É quando a mulher está voltada mais essa abundância da lua cheia, que a gente diz que é uma abundância para fora. No caso de eu estar menstruada nessa lua, é uma abundância para dentro. Porque a menstruação, o arquétipo que simboliza ela é a lua nova e é a anciã. E esses arquétipos, eles são de interiorização, são de estar para dentro. Então, a abundância, o que está lá no céu agora, que aliás a lua está linda e iluminada nesses últimos dias aí, essa abundância está dizendo abundância para mim, abundância para olhar para mim. E aí, dependendo de como eu me sinto, eu vou ter pistas do que eu preciso olhar. Se é porque é um processo de autocura mesmo, porque eu comecei meu processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, porque eu estou olhando mais para isso. É porque eu preciso olhar para alguma questão, algum padrão repetitivo da minha família. Então, quando a gente fala da anciã, a gente fala da ancestralidade, às vezes a gente está num momento de olhar para esses padrões. Às vezes eu estou apenas repetindo um padrão que minha avó fazia, que a minha bisavó fazia, às vezes até o que a minha mãe faz ou fazia. E aí é um convite para olhar. Então depende também como tu está sentindo esse momento. E vale o mesmo que eu estava dizendo ali, não sei se tu viu ali quando eu estava explicando da pré-menstrual sobre os sonhos. Então observar esses sonhos, observar os sinais, assim,
os próprios sintomas da tua menstruação. Como é que tá essa menstruação? É uma menstruação leve, é pesada, eu sinto muita cólica, ela dura quantos dias? Até a cor do nosso sangue também tá nos trazendo informações, né? Então são questões assim que a gente pode começar a olhar para poder nos ajudar, né? Fazer as leituras do nosso oráculo, que é o nosso corpo, né? O nosso corpo é um grande oráculo. Então, me diz aí se tá fazendo sentido para ti, né? Mas em linhas gerais, assim, menstruar na lua cheia é uma cura, é uma abundância para autocura, é uma abundância para si mesma, para olhar para si mesma, para sua história, para suas raízes, para padrões. Tá bem? Me diz aí se te ajudou essa resposta, se tu tem mais alguma dúvida. Vi aqui que a Tairine também entrou. Boa noite, seja bem-vinda. E é isso, esse autoconhecimento como eu estava dizendo antes, é caminhando que a gente aprende, é fazendo, é vivência. É muito valioso a gente estudar, fazer, né, que nem quando eu comecei a me envolver com esse assunto, eu fui me apaixonando de uma forma que é muita coisa. E aí a gente vai estudando, tem muito conteúdo, tem muita coisa, mas também o conteúdo sem a prática, a gente tem que ter essa vivência. Por isso que eu sou super fã da mandala lunar, eu super indico vocês a começarem a fazer a mandala lunar, porque aí vocês vão conseguir visualizar ali a mandala ou um diário, ou os dois juntos, para quem gosta aí. A Ângela respondeu, sim, muito sentido, exatamente o que estou passando. E essa questão da nossa relação com o nosso feminino, a gente é uma geração que tem muita coisa para resgatar aí, né? Pelas questões históricas que a gente já passou em relação ao feminino, né? Então, a gente geralmente, nós estamos muito voltadas para a nossa energia masculina, para esse fazer, para dar conta de tudo, por atender padrões externos, padrões que a sociedade coloca. A mulher tem que isso, tem que aquilo, para ter sucesso tem que fazer assim ou assado. E aí a gente se perdeu dessa conexão com o feminino. E as nossas ancestrais, imagina se hoje a gente já acha que muita coisa é desafiador, que ainda a gente não tem uma equidade, né? A gente nem tá falando mais em igualdade, mas uma equidade ainda e tudo mais. Imagina no tempo das nossas ancestrais. Então, sim, tem muitas crenças e padrões por causa do tempo que elas viveram, aquela época, como eram as coisas, tudo que elas tiveram que reprimir, tudo que elas tiveram que não olhar, esconder, guardar, dores que elas não puderam muitas vezes expressar, coisas que elas tiveram que fazer, a força não digo a força, ou às vezes a força, mas também assim, era o padrão, tu tem que casar agora, né? Esses tempos eu tava falando, a minha avó paterna, né? Ela disse, eu tive que casar com 14, se eu não me engano, 14 anos, mas eu tive que casar. Imagina, hoje a gente fala, né? Não, eu que vou escolher quando eu vou casar, se eu vou casar, com quem que eu vou casar e tal. E elas, no tempo delas, não tinham opções de escolha. Tô trazendo um exemplo, né? São tantas outras coisas. E aí, o que acontece? Por que eu tô dizendo isso? Porque isso tudo tá em nós. Todas essas memórias. A gente é 50% nosso pai, 50% nossa mãe, e esse DNA que a gente carrega, ele não é um DNA só com aquela parte do fenótipo, que é a cor do olho, a cor do cabelo. Nesse DNA, a gente carrega todas essas informações, dores, tristeza. Claro, a gente carrega também as coisas, né, maravilhosas e boas, e a mais maravilhosa de todas é eles
todos esses nossos ancestrais terem dito sim à vida e por isso que a gente tá aqui, mas a gente também carrega as dores, os sofrimentos, perdas, enfim, coisas que eles sentiram, que eles passaram e que estão aqui. E aí, às vezes, a gente tá presa a algumas coisas, repetindo alguns padrões por amor, por lealdade. A gente chama isso de lealdade sistêmica, né? E aí a gente vai descobrindo isso quando a gente começa a se dedicar para o nosso processo de se autoconhecer. Aí a gente começa a fazer as pazes com o nosso corpo, com o nosso ciclo, né? Porque a gente aprendeu que menstruar é ruim, é desconfortável, pra que mesmo, né? Eu mesma tomei anticoncepcional direto por muitos anos só pra não menstruar. O que significa depois a menopausa, pós-menopausa? Nada disso a gente teve um contato de forma natural, de forma agradável, pelo contrário. Então, quando a gente começa a retomar esse processo, é um processo que ele é valioso, mas eu não posso dizer que ele não traz dores também, porque a gente entra em contato com as nossas sombras, a gente entra em contato com dores, sejam dores nossas reais, sejam dores que a gente já carrega no nosso sistema. Então, a gente precisa de bastante, assim, de muita coragem para fazer o nosso processo de autoconhecimento. Oi, Tati! Tudo bem? Aí a Tati já fez aí a primeira turma do Despertar das 4 Luas, né, Tati? Já sabe aí do que eu tô falando, né? Então, esse processo, ele tem sim as suas sombras, a gente vai encontrar com as nossas sombras, com certeza. Coisas que muitas vezes a gente deixou de olhar por tempos e tempos, mas que em algum momento a gente vai ser convidada a olhar. E também por muita luz, por muita descoberta de uma força interior que às vezes a gente nem sabe que tem, né? E que tudo isso tá preso numa caixinha lá dentro de nós. Então, assim, o meu convite para vocês invistam em autoconhecimento. Eu não tô falando aqui somente da parte financeira, né? Fazer um curso, fazer uma terapia, enfim, ler um livro. Eu não tô falando só disso, eu tô falando disso, mas principalmente de investir tempo em vocês. É um tempo que é pra vocês, um tempo que é pra cada uma, né? Seja um momento pra parar, pra se escutar, seja um momento pra simplesmente respirar e fechar os olhos. Um tempo para escrever aquilo que tu não quer mais na tua vida, aquilo que chega, né? Agora chega disso. Aliás, semana que vem tá chegando lua minguante, é ótimo para fazer descarte. Adoro lá cartinhas de descartes. Até tô guardando, tenho três, não é só uma, tenho 3 cartas ali que eu vou fazer o descarte a semana que vem na lua minguante. Né? Então, assim, reservem esse tempo, invistam em vocês, porque isso é um valor inestimável, tá? E isso vale muito a pena. Ó, a Tati tá dizendo, eu amei, faço a mentoria com essa pessoa maravilhosa que vale muito. Ai, muito obrigada, Tati. Tô até com vergonha agora. Depois que comecei a investir no meu autoconhecimento, estou melhorando cada dia mais. Isso aí. Então, invistam em vocês, invistam em autoconhecimento. E tem muita coisa também na nossa mão hoje, né? Que é, por exemplo, estar numa live como essa e como tantas outras lives boas, né? Maravilhosas que a gente tem acesso hoje. Cursos online gratuito. Tem muita coisa disponível, tá? E sintam aí no coração de vocês e deem esse passo. Espero vocês na terça-feira. Eu vou fazer nas próximas semanas lives às terças e quintas, sempre nesse horário, 19h09, sempre com esses temas de autoconhecimento, do feminino. Então, espero vocês na próxima terça, às 19h09. Quem quiser já participar, nem perde tempo, já sai daqui, já vai lá e se inscreve lá na minha bio, tem um link
para se inscrever na jornada Renascer. Vão ser 4 dias, do dia 11 ao dia 14 do 7. 4 dias que eu vou falar sobre a jornada da heroína. A gente vai falar sobre essa armadura, sobre esse peso. Eu vou trazer muito conteúdo transformador em 4 dias, tá? Então, se tu tem interesse, também compartilha com as amigas, chama, se inscreve lá na bio, deixa o teu e-mail lá para eu poder, teu e-mail, teu WhatsApp, porque daí eu vou poder te mandar mais informações, vou poder te avisar, ó, tá chegando a hora da live, te conecta aí, né? Então, faz a tua inscrição lá para já garantir, tá bom? E quem quiser também entra lá no canal do Telegram, que eu mando áudios, que eu mando material, outro até agora, nessa próxima lua nova, eu vou mandar o modelo de mandala lunar lá no grupo do Telegram também, para quem quiser experimentar e fazer a sua mandala lunar. Tá bom? Mulheres, deusas maravilhosas, se cuidem, fiquem bem, aproveitem essa lua cheia. E isso, Tati, quanto mais autoconhecimento, quanto mais conhecimento, melhor, com certeza. E vamos compartilhar também. Tá bom? Gratidão e até a próxima live. Até terça-feira às 19h09 eu vou esperar vocês. Um beijo grande, fiquem bem, aproveitem aí, ótima sexta-feira, ótimo final de quinta-feira e ótima sexta-feira para vocês. Um beijão, até a próxima. Ó, a Ângela e a Tati se conhecem aí, ó. Ah, que lindas. Boa noite, Tati. Boa noite, Ângela. Fiquem bem. Um beijão pra vocês. Tchau. Ah, gratidão. Boa noite, Aline também, que tá aí. Boa noite, querida. Beijo.